Muito bem, então, pessoal, vamos lá para a nossa videoaula aqui falando sobre o Going to for Future Predictions, né? Esse conteúdo aqui, pessoal, do nono ano, tá? Vou colocar um pouquinho mais para cima no rosto aqui, right? Tá lá na Unit 3, na page 41, na página 41 do nosso livro, né? E como eu falei anteriormente, ele é uma continuação do conteúdo lá da page 39, aonde a gente aprendeu will para fazer previsões, não é? Então a diferença, como a gente estava comentando antes de começarmos a gravar esse videozinho, o que que é? Ok? Quando a gente tem o going to para fazer previsões, a ideia vai ser um pouco distinta, vai ser um pouquinho diferente daquela que a gente tem com o will. Mas antes da gente entrar nessa ideia especificamente, vamos lembrar um pouquinho da estrutura do going to. A gente precisa lembrar que o going to sempre vai ter que ter o verbo to be. O que que significa o verbo to be mesmo? Ser e estar, não é? Então vamos ver se vocês lembram, né? Como é que fica o verbo to be aqui para o I? Am. Isso. Boa, Henrique. Então aqui, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Esse cara aqui é fundamental porque ele vai estar presente na estrutura do going to, não é? Como assim, teacher? A gente já conhece o going to de outros carnavais, a gente aprendeu o going to para indicarmos future plans, né? Planos futuros, aquilo que o Henrique falou antes, né? De algo que com certeza vai acontecer. Então, por exemplo, qual que é a estrutura aqui do nosso going to? Toda frase, moçada, que tenha going to, tem que ter o subject, o sujeito, mais o verbo to be, que a gente viu agora, acabamos de lembrar, mais o going to e mais um verbo. Detalhe muito importante, lembre que eu falei isso também na sala de aula no presencial. Tudo isso que está em vermelho aqui é o que a gente chama de vou. Inclusive é mais comum a gente falar assim em português, né? Eu não falo eu trabalharei amanhã, é mais comum eu falar eu vou trabalhar amanhã, não é? Então o que que acontece aqui? Vamos pegar três exemplos. Deixa eu me colocar um pouquinho para cima para não atrapalhar aqui, né? Um no positivo, um no negativo e um na pergunta. I am going to travel in January. O que está falando nessa frase aqui? Eu vou viajar em janeiro, ok? Isso aqui é um plano futuro que eu tenho. Ainda não chegamos na parte das previsões lá que trata da qual trata a lesson 3, ok? Negativo, pessoal. She isn't going to play the guitar. O que está falando ali? Ela não vai tocar violão, né? É um plano que ela tem, ela não vai tocar violão. E se eu quero fazer a pergunta, a gente vai ter algumas atividades depois que vão usar aqui as perguntinhas, eu coloco o verbo to be na frente, como vocês já aprenderam, né? Are they going to visit us? O que está perguntando aqui, pessoal? Eles vão nos visitar? Então, isso, como eu falei para vocês, não é uma novidade, né? É algo que a gente já conhece, que a gente já viu. O que é novidade, sim, é essa forma de usar o going to para previsões. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó. In English, it's also possible to use be going to talk about future predictions, né? Então, também é possível usar o going to para falar de previsões futuras when the prediction is based on solid evidence. Olha que diferença, hein? Lá no will, a gente estava baseando nossa previsão numa opinião, numa opinion. Aqui nós estamos baseando a nossa previsão em uma evidência, em um fato, ok? Quer ver só que interessante? Tem uma imagem aqui para vocês, olha só. O que, que vocês enxergam nessa imagem aqui, atrás do iStock? Porque a imagem não era gratuita. Uma árvore quase caindo. Então, tá para ver ali mais ou menos que ela foi, né, meio que cortada no machado e tal, ela já está inclinada para cair, ou seja, essa árvore vai cair. É uma previsão que eu estou fazendo com base no quê? Numa evidência. Eu estou vendo ali que a árvore vai cair. Então, como é que eu diria isso? Cuidado, a árvore vai cair. Quase isso. Look out, poderia ser attention também. Look out seria o cuidado. The tree is going to fall. A árvore vai cair. Eu poderia falar que the tree will fall? Não, eu não poderia. Nesse caso, com essa imagem, com a árvore desse jeito, eu poderia usar o will para falar da previsão?
Então, é exatamente por isso que eu fiz a pergunta. Então, quando eu tenho, nesse caso específico, né, claro que assim, o que o Gustavo falou é interessante, é uma previsão. Todas as previsões são passíveis de não acontecer, né? Mas nesse caso específico, só um pouquinho, Leti. Nesse caso específico, como eu estou baseando a minha previsão numa evidência, eu vou usar o going to porque ela é quase uma certeza que vai acontecer, né? Agora, eu estou caminhando na rua, tem uma árvore velha lá, mas ela não está caindo nada, mas eu vi que ela é velha. Aí eu poderia falar the tree will fall one day. A árvore cairá um dia, né? Mas é uma opinião minha, baseada ali, eu tô vendo que ela é velha e tal, mas nada indica que ela vai cair. É só uma opinião minha. Diga, Leite, qual a pergunta? Aham. Ah, claro, exatamente, exatamente. Então, você viu que o contexto ele também ajuda muito a gente, né? Então, se eu coloco alguma coisa a mais, se eu, que nem eu falei, eu tiro essa imagem daqui, coloco uma imagem de uma árvore velha que está de pé bonitinha. Eu poderia muito bem colocar The tree will fall one day, como você acabou de me dizer, não teria problema nenhum. Mas quer ver como fica bem claro? Eu tenho uma outra imagem para vocês. Agora é a vez de vocês aqui, ó. Your turn. Look at the picture and say what's going to happen. Então, eu quero que vocês vejam a imagem e me digam o que vai acontecer baseado nessa imagem. Bora lá. Exatamente. No caso aqui é he, né? He is going to score a goal, né? Então, assim, o Messi tá aqui, tá chutando a bola, quer dizer, já chutou inclusive, já meio que passou pelo goleiro, o goleiro não vai conseguir pegar, tá entrando no gol. Então, essa minha previsão é baseada numa evidência. He is going to score a goal. Agora, quer ver como muda? O jogo está começando. Tá todos os jogadores perfilados ali e tal, nas suas posições, a bola no centro do campo. E como a gente sabe que o Lionel Messi é um jogador muito bom, a gente fala assim: o Messi marcará hoje. Esse marcará vai ser o will score ou vai ser o is going to score? Vai ser o will. Exatamente. Eu estou baseando a minha opinião aqui, tô baseando essa minha previsão na minha opinião. O cara é um cara bom, então é provável que ele marque? Sim, mas é minha opinião. Aqui não, aqui eu estou vendo que ele está quase lá, a bola está quase balançando a rede. Então, essa é uma ideia, esse lance da evidência sólida, solid evidence, né? Mais uma aqui para vocês, ó, tem mais uma imagem. O que vocês enxergam aqui nessa imagem? Uma passagem. Na verdade, é um boarding pass, né? Que seria aquele cartão de embarque. A gente, quando faz o check-in, a gente recebe um boarding pass para poder entrar na sala de embarque, né? E depois, futuramente, no avião. Então, o que vai acontecer aqui? É uma mulher. Essa pessoa que está segurando aqui, vamos imaginar que seja uma mulher. Tá, mas aí, será que eu vou usar o will? É, exatamente. Mesmo que eu fosse usar ali o lugar que a pessoa vai, eu consigo ver, ó, olha a destination dela que é Auckland, que é uma cidade lá, lá em New Zealand, não é? Então aqui, she's going to travel. Eu poderia dizer she's going to travel by plane, que também é uma afirmação baseada numa evidência. Eu poderia dizer she's going to travel to Auckland. Eu só não poderia falar she will travel, porque aqui tem uma evidência. Né? Agora, duas amigas conversando, ou dois amigos conversando lá na casa deles e tal, mês de agosto. Né? Estão falando, e aí, o que você vai fazer nas suas férias? Ah, eu vou viajar. Eu acho que eu vou viajar. I think I will travel. É uma opinião que ele tem. Geralmente viaja e tal, mas não sabe, não tem certeza. Okay? Então, pessoal, isso me leva à pergunta seguinte aqui, né? Did you understand the idea? Vocês entenderam essa diferença entre will e o going to para previsões? Exatamente, man. Tá claro essa parte para vocês? Ótimo. Então, that's all, folks. Por aqui nós terminamos. Vou encerrar aqui a nossa videoaula. Lembrando que esse é o conteúdo que está na page 41 da nossa unidade 3 e vai cair nas primeiras provas bimestrais aqui do terceiro bimestre, ok, pessoal?